Esse é o canal Socializando, eu sou Ricardo Gustavo. Em meio às deportações em massa que vem acontecendo de latinos nos Estados Unidos, vai ser motivo de um outro vídeo que eu vou fazer. Hoje saiu a pesquisa Quest, na qual a aprovação do governo Lula caiu em 5 pontos. E você vai ver a mídia convencional já lá dizendo que é um problema de comunicação, que foi aquele problema do Pix, que deveria ter atualizado, que o governo demorou. Mas será que foi isso mesmo, pessoal? Eu fiz um outro vídeo falando sobre isso, tá? Que não é bem a pauta da comunicação. É lógico que você tem que estar sempre atualizando a comunicação. Mas será que foi isso mesmo? Então nós vamos para a vinheta e vamos explicar para vocês o que realmente está acontecendo, ok? Solta a vinheta. Então, como já era previsto com alguns analistas, aí eu sou cientista político, estava vendo o que poderia acontecer e realmente entrou na parte da esquerda radical. O que é isso, Ricardo? Falta de pauta do trabalhador. O governo optou por satisfazer a pauta do mundo financeiro, a pauta neoliberal, e esqueceu a pauta do trabalhador. Entendeu? Bem resumido isso. Mas é uma coisa que já vem desenrolando há tempo. Vamos começar aqui, ó. Novembro do ano passado, teve o movimento Vida Além do Trabalho, o movimento VAT. Fim da escala 6x1. O governo não apoiou. Era uma pauta do trabalhador. Foi um grande esforço que a esquerda radical, apesar de algumas outras pessoas que se dizem radicais, ou melhor, marxistas, leninistas, que se dizem radicais ou que não são radicais, ou seja, abandonaram essa pauta. Como é que pode? Não, esse não é o momento. Mas a grande maioria da esquerda radical ganhou força e ficou com essa pauta e está até hoje, ó. Dia 16 de fevereiro vai ter um movimento, vai ser o dia do movimento nacional contra a escala 6x1, tá? Dia 16 de novembro, dia nacional contra a escala 6x1. Fazendo a propaganda para todo mundo saber. Outra coisa, BRICS. O governo criou um descaso com o BRICS. Ganhou um descaso, tirou a Venezuela. Para mim, foi uma pauta de troca, a Venezuela. O Lula abandonou a Venezuela para obter os benefícios de ter um general preso, tá? Que é isso, Ricardo, que você está falando? Eu fiz um vídeo, pessoal, no dia 22 de novembro, que eu falo lá da CIA com a Polícia Federal e dos encontros que o Lula teve lá com o Biden, e aqui no Brasil estava vindo o diretor da CIA, a Vitória Nuland, um monte de gente veio para cá. E no dia final do G20, né, quando o Biden se encontrou com o Lula, lá vendo o Cristo Redentor, saiu a notícia das operações dos militares tinham realizado, né, aquelas operações lá para tentar matar o Alexandre de Moraes, o presidente Lula. Dá uma olhadinha lá no vídeo, o que foi corroborado pelo cofundador da Intercept Brasil, Andrew Fishman, numa entrevista que ele fez recentemente ao My News. Tá? Ele corroborou aquilo que eu estava falando lá. Esses militares falaram para não fazer nada e mesmo assim eles foram fazer. Porque não é qualquer um aqui no Brasil que prender um general 4 estrelas sem ter uma autorização dos caras. Tá bom? Isso daí foi um outro motivo. O Lula optou pelo caso da Venezuela, para tirar a Venezuela. Esse daí para mim era um acordo. Você tira a Venezuela que eu te entrego esses caras.
tá certo? Dá uma olhadinha lá no vídeo, depois você faz você vê a sua opinião. Porque teve pouca visualização, como o meu canal vem tendo pouca visualização. Né? Vamos ver aí se o canal dá uma subida, que agora com a ascensão da esquerda radical, vamos ver. Outro ponto, Elias Jabbour veio da China, todo mundo estava querendo calar o Jones Manuel e apareceu o Elias Jabbour. O Elias Jabbour falou que o Jones Manuel estava falando. Aliás, o Jones Manuel já estava falando, coisa que até o Genuíno estava falando também. A falta de estratégia do governo. Eu fiquei animado logo depois de um ano, que era a reindustrialização do Brasil. E aí você estaria evitando essa inflação de alimentos. Você ia trabalhar nas nossas refinarias, para a gente não ter que ficar importando gasolina, fertilizantes. Você ia tirar aqueles valores que são agregados ao preço do alimento, como os combustíveis. Tá? Ia ver acabar com a privatização dessas refinarias, aí a reestatização das refinarias. Poderia sim, que o Elias Jabbour estava até reclamando, colocar os chineses para você ver trem de alta velocidade para fazer a ligação dos estados, ou seja, para diminuir o preço do alimento. Tá certo? Nada disso foi feito. O governo optou por tirar a Venezuela, não colocar a Venezuela no BRICS, esquecer da pauta da escala 6x1 e ficar com a pauta do mercado. Ele trocou uma coisa por outra. E aí, pessoal, você vai afunilando. Não é que o pessoal não goste do Lula, eu gosto do Lula, mas ele está optando por uma coisa. É uma questão de princípios da esquerda. É uma questão de princípios. Não dá para você abandonar isso aqui. Eu vi gente que aí já é esquerda, já tem uma cabeça branca, não, vamos deixar isso aqui porque não é o momento. Então não é esquerda radical. A esquerda radical é ir na raiz do problema. É trabalhar diretamente com a parte do trabalhador e tudo que for direcionado ao trabalhador. Então, esses pontos que o governo perdeu, não é a gente que está migrando para a direita, não. É o pessoal da própria esquerda. Isso significa que a esquerda radical está ascendendo. Você pode ver os canais aí da esquerda radical, que eram lá 20 mil, 30 mil, já estão batendo 300 mil, 400 mil, e de repente o meu sobe também. O que falta é botar uma guaribada aqui de vermelho por aqui, tirar esses elefantinhos. Não, isso daí é pra parede ficar legal, pessoal, viu? Isso aqui é uma parada lá indiano, tá? Deixa aí os elefantinhos, mas de repente eu dou uma guaribada aí de vermelho, tá certo? Então isso daí é uma ascensão da esquerda radical que, em grande parte, apesar de tendências distintas, né, os marxistas-leninistas, maoístas, trotskistas, estão se entendendo de alguma maneira. Tá havendo um intercâmbio melhor dos canais. E você pode esperar, você realmente sendo de esquerda, sabendo o que é de esquerda, você já pode esperar que esses canais, desses monstrinhos liberais aí, o que dizem de extrema direita, que para mim é tudo a mesma coisa. Eu não vejo diferença, hoje em dia, eu não vejo diferença entre a direita e a extrema direita. Para mim, elas estão juntas. Eu não vejo. Você pode ver aí o Demetrio Maioli, esses jornalistas aí,
que sempre, quando começo a falar, estou indo lá falar de MST, Merval Pereira, que absurdo. Presidente da Academia Brasileira de Letras, olha só o tamanho da coisa. Os caras quebrando Brasília lá e ele falando do MST. Eles já são doutrinados dessa maneira. Para mim, eles são a extrema-direita. Hoje, vendo os canais aí dessa mídia convencional, a CNN, a Globo, que são as principais mesmo, a Andréa Sadi toda atrapalhada. Né? Poxa, porque para eles o Lula é uma boa, porque é muito acessível. Uma coisa que eu não esperava também, depois da Globo ter praticamente ajudado a prender o Lula, ficar do lado do Sérgio Moro, que é outro da extrema-direita, e ainda dá uma pincelada nele. E você sente pela pergunta dos jornalistas. Eu achei, por exemplo, que durante essa eleição para prefeito, eu acho que deveria ser mais radical à esquerda. Desse jeito que está aí, de querendo se adaptar ao mercado financeiro, não vai existir. Ou você vai para a direita ou você vai para a esquerda. Ou então vai ficar, o pessoal do Centrão fica lá, opa, o que está surgindo aí? É uma outra coisa que está aparecendo. Então, como eu estava falando, os canais desse pessoal da extrema-direita, pessoal da direita, esses monstrinhos aí, eles vão puxar todos aqueles assuntos que falavam antigamente sobre, por exemplo, Holodomor. Eu vou fazer um vídeo falando sobre o Holodomor, que já tem gente fazendo, né? Aquele cara do Thiago Braga lá, do Brasão de Armas, já fez aquela mentirada toda. E o João Pedro, do Rompendo com Velhas Ideias, fez um trabalho fantástico. Eu vou colocar outras informações em cima disso, porque, como eu estava falando, eu vim da área tecnológica. E eu fiz um trabalho lá por volta da Eco 92 sobre desastres climáticos que tenham causado impacto depois da Revolução Industrial, né, diretamente influenciando em seca, fome, o que a gente tinha depois da Revolução Industrial. E nem existia esse nome, Holodomor. Não existia isso. Depois é que eu fui me ligar, porra, esse trabalho daí, um monte de gente fez, que a gente está descobrindo as causas. Isso aconteceu no mundo inteiro. Olha só, pessoal. Vou botar umas fotos aí, ó. Essa primeira foto que eu vou botar aí. Depois essa outra foto. Isso daí não foi na Rússia. Isso aconteceu no Brasil e aconteceu nos Estados Unidos na mesma época. Tá certo? Então até hoje a gente estava querendo descobrir por que isso aconteceu com maior intensidade no leste europeu. E eu descobri um material aqui que não tem nada a ver com o que o João Pedro fala no vídeo dele. Eu vou botar no card o vídeo dele para vocês darem uma olhada, tá? Para vocês assistirem ao vídeo, tem 3 horas, mas vai lá devagar. Isso vocês têm que saber, porque esses monstrinhos vão voltar com isso tudo. Eles vão falar de Holodomor, vão falar do vínculo do sistema lá do bigodinho, que a gente não pode falar o nome aqui, né? O nacionalsocialismo com o socialismo. Eu vou fazer um videozinho curtinho para você ver a principal diferença, que tem acadêmico que até se atrapalha também para falar, né? Então, como o canal aqui tem o objetivo de usar de forma resumida, para você mandar logo na telha, para acabar logo com esse tipo de comparação. Então, o Holodomor, depois até quem tem, depois que eu fizer o trabalho, se você tiver
algum for também inscrito, eu não vou botar lá, eu fiz um trabalho, eu vou deixar que os inscritos no meu canal falem, dependendo de como o vídeo ficou, tá? Mas eu acho que vai ficar legal, já imprimi aqui, tem bastante coisa. São informações que vão agregar ao ótimo trabalho que ele fez entrevistando Mark Tauger. Eu li os livros lá da seca, da União Soviética, vi aqueles livros já, baixei em PDF, tá? Então, essas pautas todas que eles falavam antigamente, quando a gente não tinha uma certa estrutura aqui no YouTube, eles vão voltar com isso tudo, que eles estão percebendo que a esquerda radical vai acender, ou já está acendendo. Já está tendo uma ascensão da esquerda radical. E também para outros canais que estavam batendo aí no Jones Manuel, batendo em outros também, achando que... Ou seja, todo mundo que era da esquerda, levando para um lado pessoal, que eu achei um absurdo aí, né? Que é? Ou vai defender a pauta do trabalhador ou vai defender a pauta do mercado? É difícil de compreender isso, gente. Então, esses pontos que o presidente Lula perdeu aqui não foram porque o pessoal da direita está crescendo. Não, não, não. O que está crescendo aqui é a esquerda radical marxista-leninista, que está se formando um grupo melhor. Cada um mantém a sua ideia lá, mas todo mundo sabe que nós é que podemos bater de frente com esses caras. Esses caras que estão aí, quem bate de frente é a esquerda radical. Não é outro tipo de esquerda. Essa esquerda legalzinha que está querendo fazer aí é uma ilusão. Principalmente do jeito que está colocado o mundo hoje. Ela ficou dando certo ali no período pós-guerra, né? O bem-estar social. Mas acabou esse bem-estar social, não tem mais isso. Não tem, olha só. A nossa esquerda é coletiva. Se ela estiver unida, esses caras não pegam. Não tem como. E vai ter, que eu já coloquei em outro vídeo, no mês de maio, você vai ver isso aparecendo demais aí, que são os 80 anos da guerra patriótica da União Soviética, como eles chamam a Segunda Guerra Mundial. Isso vai aparecer muito, inclusive no trabalho aqui, para refutar isso que o Brazão lá fez. Eu separei aqui vários heróis ucranianos, vários heróis que estão lá no Kremlin. Estão enterrados lá no Kremlin. Tá? Botei vários aqui, né, que fala que foi para Holodomor. Holodomor é a palavra ucraniana. A palavra russa é Golodomor. É Golodomor, entendeu? Um é com H, o outro é com G. Porque eles mudaram a língua, né? Estão alterando o cirílico. Tá? Então, se você a saber por que aconteceu isso, do Lula perder, pronto, é por causa disso. Está tendo uma ascensão da esquerda radical. E se você ainda não achou qual canal que você pega, se inscreva aqui no canal, se inscreva nos canais de esquerda. Que outra coisa também que eu queria dar aqui a observação que eu já estava me esquecendo. Uma parte dessa esquerda aí é muito ligada, dependente do Bolsonaro. Tá? Se esqueceram da pauta do trabalhador. Eu não sou contra, mas ficam lá dando notícia do Bolsonaro. O que o Bolsonaro está fazendo, o que ele fez, se vai ser preso agora, se não vai. Hoje o Bolsonaro vai ser preso. Eu escutei isso várias vezes. Várias vezes. Vai ficar 4 anos, o cara, hoje a casa caiu, hoje o Bolsonaro vai ser preso. Então eram canais de esquerda dependentes do Bolsonaro. Quando o Bolsonaro se tornou inelegível, né, agora você vai ficar falando do Bolsonaro e eles estão formando um outro monstrinho por aí.
Já estão formando, é por isso que a mídia quer. A mídia está num determinado desespero agora, porque eles não têm uma outra opção. O Lula seria uma opção. Eu não acho que o Lula vá concorrer novamente, gente. O Lula está sem voz, ele fala, dá umas palavras e já tem uma idade, coitado. Está sendo usado como soft power. Então ele dá as palavras e torce. Se o Brasil fosse um país pequeno, lá, um país tamanho do Uruguai, tudo bem, mas o Brasil é enorme. Não é uma questão da idade de quando ele vai concorrer no ano que vem. O problema é com o governo inteiro. Ele vai ter problema de mobilidade. Tá? Além do ano que vem, ele já vai passar os 80 anos no governo. Isso é um grande problema da esquerda, que é de formar novos líderes. Tem esse problema a esquerda. Então eu já tenho lá tudo que aparece. Eu já falei do Jones Manuel, peguei lá no Jones Manuel, ainda tem os livros dele que eu vou comprar. Mas tudo que pega lá do PCBR eu puxo, assisto outros canais de esquerda também, do Humberto, do Ian, né? É desse pessoal, principalmente daqui o ótimo trabalho que o João Pedro fez no canal dele, Rompendo com Velhas Ideias. Esse pessoal que você tem que dar apoio aos canais de esquerda, que realmente falam de esquerda. Eu não quero falar, eu não vou dizer assim, nesse canal de esquerda daqui eu não gosto, lá que fica o tempo todo falando do Bolsonaro, da vida dele, o que o Carluxo fez, o que o Edu Bananinha fez. Isso daí, sabe, nós temos que nos resguardar. Nós temos que virar a pauta para o trabalhador. Tá bom, pessoal? Então o vídeo já está com 20 minutos aí, é o tempo que vai. Então compartilhe o vídeo e vamos começar a comemorar a ascensão da esquerda radical, ok? Muito obrigado.